aí, seu cavalo. Vale. Olha, tem mais um aí também, hein? A mamãe Helena esqueceu de pagar o Juventude, mas é fluxo de caixa. Então, é o seguinte, e o São Paulo esqueceu de pagar aí até o Rames. É fluxo de caixa. Então vamos ao seguinte, já que você pediu pra falar do Corinthians, o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, cobra publicamente o timão. Porque eu acho que o Corinthians esqueceu. Aqui, ó. Eu acho que a situação do Corinthians é ridícula. Né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians está fez. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o MSDP. Então, assim, você tem um clube aí que está disputando para permanecer na Série A junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, a gente está contratando jogadores de seleções. Então, assim, isso é ridículo, isso aí precisa parar. Nós não vivemos num mundo de fantasia, nós vivemos dentro de um campeonato caríssimo, dentro de um negócio que está ficando cada dia mais caro, e os clubes precisam honrar com seus compromissos, né, para a gente poder fazer com que isso aqui continue existindo. Não tem como a gente dar o cano nos outros aqui e ficar dando entrevista bonitinha na televisão. Eu tenho que pagar, entendeu? Então, assim, a realidade é bem diferente. Sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser corrigida urgentemente. Né? Não dá mais para a gente ficar vivendo esse mundo de ilusão aí, onde um clube dá calote, dá golpe no mercado, como o Corinthians está dando. Ronaldo, primeiro que essa entrevista foi dada à Rádio Bandeirantes, quero dar o crédito. Agora, e aí, Ronaldão? Falou que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, vai ficar por isso mesmo? Então, tá na hora do jurídico do Corinthians aparecer, né? Os advogados, né? Porque, e o próprio conselho também. Cadê o conselho do Corinthians que não reúne, não pega as provas aí e vai também com o jurídico e aciona as pessoas? E se realmente está devendo, tem que pagar. Agora, se realmente está aí jogando o nome do Corinthians no lixo, tá todo mundo pegando só o Corinthians que deve no mundo. Então, quem está fazendo isso, colocando o nome, falando que é golpe, falando que o Corinthians não paga ninguém, que o futebol, o jurídico tem que se manifestar, amigo. Não é nem o Augusto. Augusto, só pede pro pessoal trabalhar aí, então, porque todo mundo quer esse cargo, todo mundo queria estar lá no clube. Todo mundo queria, eu quero estar lá para ver. Então põe para trabalhar. O jurídico do Corinthians tem que estar trabalhando agora, pegando as imagens, indo lá na Rádio Bandeirantes, pegando a fita e chamando quem de direito. É isso. Eu estou estranhando que o Tuma não se manifestou, que é o presidente do conselho. Vocês têm que honrar o nome do clube. E agora faz-se justo. Ou paga, se realmente está devendo, tem que pagar. Aí é ponto final, porque todo mundo pode, menos o Corinthians. E isso sempre foi assim. E desde quando eu trabalhei no Corinthians, nunca ficou devendo salário. Tudo bem que era pequenininho, né? Mas nunca ficou devendo. Mas agora alguém tem que se manifestar. E eu acho que o momento agora não é nem o presidente Augusto se manifestar. É o presidente do conselho junto com o jurídico. Agora, o Cristiano Dresch, geralmente ele é bem transparente, as entrevistas dele são fortes, ele não esconde os detalhes. E ele foi direto, Chico, ele falou que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Eu acho assim, a gente não vai defender aqui o errado, né? Não vai normalizar uma dívida. Como disse o Ronaldo, se tem uma dívida, tem que pagar. Venceu dia 31 de julho essa parcela de 400 mil euros e aí tem uma multa de mais 30%. Tem que pagar, tem que pagar. O Corinthians tem uma grande receita, tem um problema no fluxo de caixa. E essa diretoria, ela já cometeu alguns deslizes que custaram caro, né? Aquela história do Rojas lá. Tudo bem, nunca teve com a cabeça aqui, mas tinha um compromisso com o cara, não pagou no dia certo, o cara acionou o clube e deu um ônus aí de 40 milhões. Então essas coisas, o Lucas Veríssimo, né? Tinha uma proposta, não sabia, não renovava com o cara, perdeu o cara para a Arábia. A diretoria ela cometeu alguns deslizes desde o início do ano que tem implicado em certas coisas. Não é só o Corinthians que deve, não é. Agora, o presidente do Cuiabá, eu acho que ele tem que se preocupar com a dívida. Quando ele diz assim, tá contratando um jogador de 4 milhões de reais, isso não tem nada a ver com o Cuiabá. Ele não tem nada a ver com isso. O Corinthians está contratando um jogador de seleção, está dando um golpe no futebol brasileiro. Ele não tem nada a ver com isso. Ele quer ser o presidente do Corinthians, né? O que cabe a ele é a dívida do Ranieri. E ele tem razão de reclamar. Ele já foi até na CBF, na Câmara de Resolução de Disputas. Ele está acionando o clube. Tá tudo certo. Pode devolver, Chico? Paga, Corinthians, paga. Pode devolver, não? Não, agora não está no contrato? Inclusive, pela meta de jogos, o Corinthians é obrigado por contrato a comprar mais 10% dele. Porque adquiriu 60 e agora tem que adquirir mais 10, mais 3 milhões de reais. Paga, Corinthians, paga. Devolve. Agora, Sgarbi, a gente vê que, realmente, quando ele fala de outras coisas, eu imagino, Chico, que ele esteja dizendo como que você contrata tanto e não paga esta dívida especificamente. Ele usa outros exemplos para justificar que aquele valor é devido e que o Corinthians simplesmente deixou para lá, vai pagar quando der.
Isso também não é certo, né, Sgarbi? Não é certo. Dever, querendo ou não, no futebol brasileiro é normal, infelizmente. É um fato. Grande parte dos clubes hoje estão no negativo, devem para empresários, para clubes e por aí vai. Eu entendo a fala do presidente do Cuiabá, porque tem um ponto também que a gente tem que se atentar. É uma briga na luta contra o rebaixamento dos dois times. Então, pô, você tá lá, vendeu seu jogador pro Corinthians. Aí o Corinthians não paga seu jogador. Você poderia usar esse dinheiro talvez numa janela para se reforçar também, contratar outro jogador. Aí vê o Corinthians, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Contratando Depay, Carille, os caras que vão receber milhões de reais. Eu entendo também o incômodo do presidente. Para mim ele não tá errado, não. Lógico que aí o Ronaldo vai falar, pô, mas São Paulo também deve. Deve, claro. E tem que, se fosse certo o futebol, deve várias pessoas. Prefeitura... Tá bom, o Corinthians Quer deve mais? Deus Rogério Ceni, Arena, Marmita, Rojas, deve até o Mano ainda. Então. Não, isso aí. E fala que não deve, hein? Não deve. Claro que deve. Só que, pô, eu entendo o presidente. O presidente está na razão dele de ficar incomodado com isso e de publicamente falar sobre isso. Ulisses, tem algum problema de falar publicamente que tem uma dívida para ser paga? Acho que o presidente do Cuiabá, ele tem esse direito, se não foi pago. Ele que prove que não foi pago, enfim. Ou o Corinthians que prove que pagou. Não, se deve, tá certo, vai cobrar, tem seus direitos. Muita gente que tem dinheiro a ver aí com outras pessoas cobram, é normal. Tem a justiça para cobrar, tem mil maneiras. E quem não paga que tá errado. Acabou. Quem não paga que tá errado. Deve, tem que pagar. É assim que funciona a vida. Entendeu? E o Corinthians nessa tá errando. O nome, a instituição, ela é muito grande. A gente jogar a dívida do Corinthians deve, não. Quem deve são... O nome do Corinthians deve, mas quem fez essas dívidas foram as pessoas que passaram antes e que estão aí. A instituição, às vezes, ela é manchada por má administração, que foi o que aconteceu com o Corinthians. Entendeu? Tem que pagar. Não tem conversa, não está certo, está errado. E para mim está certo o presidente do Cuiabá em cobrar. Venceu, eu vou lá e vou cobrar e acabou. É que, Everton, a gente sabe que tudo isso existe no cenário brasileiro, mundial, dívidas, parcelas que não são pagas na data devida, mas não é todo mundo que chega na mídia e fala com essa verdade, com essa espontaneidade, sem meias palavras. Eu não sei que tipo de benefício o Dresch vai ter com essa acusação. Todo mundo... Porque ele está acusando de um golpe, né? Ele pode tratar desse jeito, é um direito dele de tratar desse jeito. Só que eu não sei que benefício ele pode ter tratando a coisa dessa maneira. Por que não vai para a justiça, recebe ou busca através da justiça receber uma dívida que é real, o Corinthians deve mesmo. Agora, eu imagino que o Dresch está chateado porque... É aquela história, né? O amigo deve ele, mas o amigo tá viajando pelo mundo, tá lá na Europa, curtindo férias. Tá na Gastanha. Eu posso cobrar o Capelanes, ele tá me devendo. Mas enfim, mas aí você resolva na justiça. A porta da Caiane. Então ele tá vendo o amigo viajando pela Europa, né? E tal, e o amigo devendo ele. Então é mais ou menos assim. Capelanes tá dando um golpe no jogo aberto. Então é o Tá dando um seguinte, golpe em mim. e outra coisa, não é o jurídico, Ronaldo, que tem que aparecer. Quem é que é? É o financeiro. É o financeiro? O jurídico não precisa aparecer, não. É só pagar. Mas dessas acusações, os dois, né? Os dois, né? E a colocação do presidente do Cuiabá é inteligente até nesse momento para tentar criar um ambiente ruim no Corinthians, que está brigando por Não, ele quer o dinheiro. Agora, vocês acham que o presidente do Cuiabá se restringiu apenas ao Timão? Não. Ele falou do Atlético Mineiro também. O Galo não pagou pelo Daverson ainda? Não, o Galo teve... foi uma coisa que me deixou bem espantado, né? Um clube como o Atlético Mineiro, que é uma SAF, que esses dias eu vi uma notícia dizendo que estava fazendo uma captação de uma debênture, né? Para quem não sabe, debênture é uma forma de um banco, de pessoa física, de um investidor investir no clube, né? De 120 milhões de reais, e o CEO também deu uma entrevista dizendo que queria terminar o ano com superávit. Então, assim, eu não entendi como que eles deixaram de pagar uma parcela de 500 mil reais para o Cuiabá. Né? O contrato previa que caso a parcela não fosse paga no vencimento, a gente teria 20 dias, a gente daria um prazo de 20 dias para eles pagarem através de uma notificação. Nós demos esse prazo, notificamos o Atlético Mineiro, passaram os 20 dias e acabaram não nos pagando. Então foi uma coisa que nos espantou. Eu acho que a gente precisa criar no futebol brasileiro, os clubes têm que parar de dar calote uns nos outros. Antes do Everton, Dedê jogou no ventilador essa também. Jogou no ventilador, mas Cristiano, vai por mim, pai. É isso. Eu ia falar, Denilson Show. Fiquei 20 anos, pai.
Pra receber um 20 anos bagulho. cobrando pra receber, mano. De quem? E tá tudo certo agora, mas demorou, pai. Então, assim, você tá certo, vou ter que cobrar mesmo, pai. Não deixa cair no esquecimento, não. Cobra mesmo. E tem que pagar. Quem deve tem que pagar, irmão. E você tá no teu direito, você tem que cobrar mesmo. Eu cobrei 20 anos. Uma hora cai, E né? graças a Deus deu certo. Então, E ainda bem que não desistiu da cobrança, né, Entendeu, Bebê? Verão? Tem que cobrar mesmo, porque o certo é o certo e o errado é o errado. Isso aí não vai mudar nunca. Oi, e o Daverson tá arrebentando, hein? Dá pra dizer que ele já se encaixou no Atlético, fazendo gol, sendo decisivo. Quer devolver? Então, Renata, veja só como são as coisas. Tava eu lá em Minas Gerais, sossegado, tranquilo. Aí o Charles falou assim, Baeiro. vem aqui no estúdio, uma homenagem pra você segunda-feira. E eu acreditei. Eu acreditei. Peguei. Caiu no conto do vigário. Cheguei ali, tapetinho, aquele negócio todo. Cheguei aqui, olha a homenagem. Ó, presidente, presta atenção. Esquece tudo que eu falei anteriormente. Cobra mesmo, reclama mesmo, porque é assim que os caras ficam pistola lá em Minas Gerais e vão pagar. Só que tem uma diferença. jurídico e o financeiro. Pera aí, que tem uma Você diferença. tem que falar bem que tem uma setor diferença. que é agora. O doutor Fiel chegou aqui mais cedo. O Corinthians fatura quantos milhões? Não sei. 1 bi, não sei, 1,5 bi por ano. Tudo bem. Você faturar 1,5 bi e gastar 2, ou seja, você tá no vermelho. Lá no Atlético, tá batendo recorde de faturamento na arena, que é do Atlético. Ninguém deu. É 100%. Você vendeu um copo de água lá dentro, é do Atlético. Mas paga, e outra paga. coisa, viu, presidente? Presta atenção. O Atlético- Eu estou chancelando O aqui. Atlético construiu a arena com o dinheiro dele, do Eu não Atlético. borrifei sua fala. Eu estou me chancelando engana aqui, que eu presidente gosto. Dresch. Presta atenção. Do Galo você não toma cano. Porque lá tem gente decente. tá tomando. Mas tá tomando, velho, tá cobrando, Atrasar! velho. Você tá- Atrasar! Ele tá cobrando, velho. Atrasar! Não é dar cano. Ele tá É cobrando o quê? atrasar. Lá, ó, não vai ter gol. Pelo menos Não o vai ter, Atlético não. não. Ele tá cobrando Pelo aí, menos o seu Atlético cavalo. não vai ter gol. Agora eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pro Ronaldo, já que ele conhece tudo nos bastidores. Pode mandar. Cadê o papel, assinatura, tudo bonitinho, De quem? contrato e compra de Hugo Souza? De quem? Goleiro do Corinthians. Tá aqui, ó. Tá aqui assinado. Tá tudo aqui, ó. Ronaldo Giovanelli. Aí tá escrito mercado financeiro. Mercado financeiro, jurídico e financeiro. Tá tudo aqui, vou responder assim, você nem isento. Está no... Deixa eu falar uma coisa. Pro Flamengo e pros puxa-saco do Flamengo, pros Mauricinho, pro Maurinho, pra todo mundo. O recado é um só. Já tem um contrato, irmão. Não fica aí babando o ovo dos caras, porque já tem um contrato. E os caras estão querendo desviar o foco, lá já tem o papel assinado. Eles rejeitaram o Hugo. Já tem o papel. Ninguém vai fazer nada fora do papel, menino. Fora do pipi, do piniquim, ninguém vai fazer nada fora. Aqui, ó, já tem o contrato parcelado, tudo. E vocês venderam de graça. Tá, mas as garantias que foram oferecidas pelo Corinthians foram aceitas pelo Flamengo? Não, isso foi assinado, Rê. Não, é que assim, ó, pra você Pera aí, não. concretizar uma venda, Se o contrato a venda tá só aqui. acontece quando tá assinada, Não, vou explicar o você. Flamengo não Aí- aceitou as garantias oferecidas pelo Corinthians. Não, o contrato já está assinado, já tem o papel. O que você quer agora, o que você vai querer agora, você vai exigir no próximo contrato. Só que o próximo contrato é do Corinthians. Já tem, porque ele não poderia estar no Corinthians se ele não assinasse um contrato, um termo de contrato. Agora colocasse um contrato, você está vinculado ao Flamengo o resto da vida. Não tem. É que o Flamengo, se o Corinthians quiser pagar à vista, o Flamengo fala ótimo, Já tá perfeito. parcelado, já tá no Só que contrato. se for parcelado, você precisa garantir que essa dívida será paga. Que vai pagar. E pra ser paga, você precisa de um fiador. Isso é o Flamengo falando. É, o Flamengo. Sabe por quê? É o dono do jogador. Não, mas E aí o Corinthians vai pagar deixa eu mais explicar pra 500 você. mil de multa se não Deixa eu acertar esse explicar. contrato até o jogo de domingo. Eu vou explicar pra vocês. Vocês estão caindo na onda do pessoal lá, do mordedor de virilha, aquela coisa toda. Calma, eu vou explicar pra vocês. Não se pode fazer mais nada porque já tá aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Flamenguista, corintiano e os caras que estão fazendo a onda aí porque perderam o menino que vale uma grana. Perderam o menino, deram de graça. Já tá no papel. Já tá lá no papel. Parcela tal, dia tal, dia tal, tal. O Corinthians não tá pedindo nada mais que tá ali, porque veio de graça. Você quer dizer que o Flamengo já havia assinado esse contrato com o Corinthians? Como é que ele chegou no Corinthians sem um contrato assinado, irmão? De empréstimo. Mas empréstimo é uma Já coisa, tá ali, venda é outra. empréstimo Ou já com estava venda. vinculado Já à pagou um venda? contrato de empréstimo também? Ou já estava vinculado à O venda? Caio Capato tem as informações, inclusive. Eu vou deixar o Ronaldo mais tranquilo aqui.
que o Não, eu Caio estou tá a par, eu com... falei com o jurídico Tá. do Corinthians. Falei com o jurídico do Corinthians pela manhã. Então, tudo que foi me passado aqui é isso. Ronaldão, pode falar lá que já está no papel. Agora, a não ser que eles venham com outro papel, mas aí tem que assinar. Assinado. é grande. Para aí, Outro Caio papel, Capá, tem que assinar ajuda os o Ronaldo fatos, aqui, porque queremos detalhes, apareceu queremos no papel. as minúcias do contrato. É com você, ó, Caio do Rizal. Aí, menino. Caio. Fala, gente. Muito boa tarde. Estamos aqui de volta no CT Joaquim Grava, essa semana decisiva para o Corinthians. Fora de campo também, para definir essa questão do Hugo Souza. Tá todo mundo certo nessa resenha. O Hugo Souza quer ficar no Corinthians, tá tudo certo para o Hugo Souza ficar no Corinthians, mas existe essa questão burocrática das garantias de pagamento. Por quê? O Corinthians acabou atrasando o pagamento do Mateuzinho, justamente com a mesma empresa que está tentando, que tentou, na verdade, nessa primeira composição de negócio, compor a contratação do Hugo Souza por um valor próximo a 5 milhões de reais, em 4 parcelas, como estava estipulado no contrato de empréstimo. O Corinthians quer fazer valer as condições que foram acordadas neste empréstimo. A questão é que o Flamengo está reticente, com medo de não receber, ou com medo de alguma parcela que possa ser atrasada pelo Corinthians, e para isso quer outras garantias financeiras. Na verdade, o Corinthians está conversando com o Flamengo para ver se outras garantias financeiras serão aceitas, ou se o Flamengo vai exigir que o Corinthians faça esse pagamento à vista, porque aí a situação muda de figura. Sai dessa composição que está no contrato de empréstimo hoje, como o Ronaldo colocou, 4 parcelas. O empréstimo do Corinthians já havia sido acertado junto ao Flamengo com essa condição. 4 parcelas, dividindo esse valor de 800 mil euros, praticamente 5 milhões de reais, para que o Corinthians consuma esse negócio. É a vontade de todo mundo, é a vontade do Corinthians, é a vontade do Hugo Souza. A questão é correr contra o relógio para não ter que pagar mais uma vez 500 mil reais para o Hugo jogar. E a questão está parada justamente nessas garantias financeiras. Está na mão do Flamengo agora entender se vai aceitar, se não vai aceitar outras garantias financeiras que possam ser impostas pelo Corinthians. Renata. Bom, tá aí mais detalhes. Chico Garcia também vai comentar esse assunto, mas o caminho agora é reto e direto lá pro YouTube, aquele recadinho na sequência. Chico Garcia, então é isso. Na verdade, a informação geral é essa. O contrato de empréstimo tem o seu valor estipulado, mas também tinha uma cláusula. Caso o Corinthians quisesse permanecer com o Hugo Souza e comprá-lo em definitivo, ele teria que cumprir obrigações financeiras, qualquer contrato. E, por enquanto, o Flamengo alega que as garantias financeiras não foram oferecidas e não são adequadas. É que tem a ver também com a compra do Mateuzinho. Porque as garantias que foram oferecidas na compra do Mateuzinho, teve uma parcela que atrasou lá, e aí o Flamengo está percebendo, né, que o Corinthians também está com algumas dificuldades, está pensando assim, não, essa garantia eu não quero, eu quero outras garantias. E também, Renata Fã, tem a ver com esse charminho que faz o Flamengo, porque se o Corinthians não resolver adquirir efetivamente, claro que o Hugo vai ser goleiro do Corinthians, ele já se acertou com o clube, ele vai assinar um contrato de 5 anos, só que, claro, o Corinthians tem que se acertar com o Flamengo. Mas se não se acertar até o dia 20, o Corinthians tem que pagar mais 500 mil. Então o Flamengo está visivelmente cozinhando o Corinthians agora, dizendo, não, assim eu não quero. Não, é 4 parcelas, mas espera aí, me dá garantia aqui. Então o Corinthians faz o seguinte, 800 mil euros, 4 milhões e pouco, como disse o Ronaldo, de graça, para um cara que estava escondido no Chaves de Portugal, que o Flamengo já nem imaginava que ele pudesse render. Ele chega aqui e hoje é o melhor goleiro em atividade no Brasil, ninguém está jogando mais do que o Hugo. Paga, Corinthians. Pega 800 mil euros e paga. E resolve esse chorão do Flamengo. Coração é corintiano. Para aí, o goleiro John tá péssimo no Botafogo. Não. Uma coisa... Não, você falou que ninguém, está dizendo. palavras suas agora. Não, ninguém Renata. está jogando mais Mas eu do não que... disse que o John está péssimo. Existe uma diferença entre dizer que o Hugo está jogando mais do que qualquer outro esteja péssimo. Alguém está jogando bem na parte de cima. Vocês discordam de mim. Para aí, qual é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro? O Everton. Mas olha o time do Botafogo e olha o time do Corinthians. A segunda, Botafogo e a terceira. Não, eu vou dar mais uma informação. O Hugo é o cara que mais faz defesas no mundo hoje. O Hugo é o cara que mais faz defesas no mundo. Isso é verdade, Chiquinho. O Chiquinho tá certo aqui na internet. Tá na internet. Se você pegar do dia que o Hugo entrou no gol do Corinthians, comparar com os outros, o Hugo é melhor. Aí, eu sei que vocês entram. Eu tenho os números dele aqui, ó. São 22 jogos, não é nem a produção, sou eu que vi isso aí. 22 jogos, 23 gols sofridos
e 4 pênaltis contando decisões Maior por pênaltis. defesa do 4 Hugo, não, né? 3 consecutivos. Ó, a defesa do Aí Corinthians. você tem que ver o cara que Ô, Ronaldo, o o time que tá na zona, um time tá na zona, outro é líder do campeonato. Você tem Chico, que- é fato que é uma grande diferenciar contratação, isso. é um baita goleiro. Eu concordo, o Corinthians tem que contratar. Contratou Depay, Carille, a melhor contratação Mas da tem que janela. pagar da janela isso, foi acho que o- hoje é isso. E o Flamengo também vai esperar passar esse Não, porque domingo. vocês complicam óbvio. Mas da Vocês onde vai complicam tirar? óbvio. Paga o CT, senão vocês não vão nem parar o carro. Vocês Não vai nem parar o carro, vai ter que parar lá no metrô. Gente, virou uma briga de quem tem mais dívida. Vai ter que parar o carro lá no metrô. Mas não tá no contrato, como diz o Ronaldo? Não, é Por que que o Flamengo parcelado. tá recusando? Pode não se o Ronaldo receber, vai ter tá um com medo de não contrato? receber. Porque o Flamengo Calma aí, o Flamengo. Contrato parcelado. Aí o Flamengo Tá com medo de não receber a parcela, Denilson. O Flamengo não tá recusando. Mas tem que recusar. Mas o Chico foi tá. claro, o Corinthians atrasou a parcela do Mateuzinho, que é o mesmo molde, o mesmo fiador. É o mesmo fiador. Em relação ao contrato do É uma empresa das em placas relação lá ao de contrato, tá tudo Eu não tô certo. entendendo. O Flamengo aceitou as 4 parcelas. Esse não é o problema. Beleza. O que o Flamengo quer, ele tem direito de exigir, fiador. são garantias É isso. que o pagamento será efetuado. Isso aí antes de fazer E o Corinthians assinar o apresentou contrato, irmão. garantias e o Flamengo também não está aceitando. Não, aqui, ó, Esse é o é isso detalhe. aqui, ó. Que são as mesmas do Mateuzinho, né? Essa E aí ele só vai garantia- aceitar na semana que vem, depois da Copa do Vamos Brasil. fazer a confusão. Essa garantia Esse tem é que o estar jogo no decisivo. contrato, Porque já irmão. sabe, gente, é o seguinte, quando você tem um isso que objeto eu não para tô entendendo, venda entendeu? e você sabe que a pessoa quer muito, vai fazer qualquer coisa, por que você vai se apressar? Quem quer muito o Hugo Souza é o Corinthians, o Flamengo tá lá Flamengo é dentro. dono, Mas é esse dono. contrato assinado já não tinha que estar a garantia? Então, é isso que eu... Vai o Flamengo assinar? Isso aí foi um erro jurídico É do isso que eu não tô- Flamengo. é isso não que do o Flamengo Corinthians. faz, que é o Você seguinte, faz o contrato, já bota a garantia. O Flamengo tá pistola porque Ai, perdeu. ai, essa história tá boa, voltamos ao